Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025, e nosso amigo John Helmer está conosco. Bem-vindo, John. Obrigado, Nima. Obrigado por me receber. John, vamos começar com o conflito na Ucrânia e o que Donald Trump disse durante a reunião com Macron. Ele literalmente chamou a Rússia de tigre de papel, porque na visão dele, a Rússia não está fazendo nada e não é capaz de avançar. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, mas aqui está parte do que ele disse. But here is part of what he said. Eu também posso lutar. E eles provaram que talvez um tigre de Iwe. Você ficou surpreso com isso? Ele também disse, e devo acrescentar uma parte muito importante, que acredita que a Ucrânia vai recuperar todo o território, porque por um ouvimos que a Ucrânia teria que abrir mão de parte do território que perdeu nesta guerra. Então você ficou surpreso com essa declaração e o que mudou? Não, eu não fiquei surpreso, Nima. E uma das coisas que realmente admiro na abordagem do presidente em relação a todo esse conflito, e sinceramente, em todos os esforços diplomáticos do governo, é que ela é muito baseada na realidade e no que está acontecendo no terreno. Se você voltar aos últimos dias do governo Biden, ou até mesmo alguns meses atrás, os russos estavam conquistando grandes áreas de território. Todo mês eles ganhavam mais algumas centenas de quilômetros quadrados, talvez até mais do que isso. E o que está acontecendo agora, como o presidente explicou, é que a Rússia realmente estagnou. Eles estão matando muitas pessoas, eles próprios estão perdendo muitas pessoas e não têm muitos ganhos territoriais para mostrar. Então o presidente está olhando para a situação e dizendo, veja, a economia russa está em frangalhos. Os russos não estão conquistando muito no campo de batalha. Está claro que chegou a hora de eles ouvirem seu apelo apaixonado para que venham à mesa e realmente conversem seriamente sobre a paz. Então você perguntou o que mudou. Eu acho que o que mudou é a realidade no terreno, onde os russos estão matando muitas pessoas, estão perdendo muitas pessoas e não tem muito o que mostrar por isso. Continuamos comprometidos com a paz, mas é preciso que os dois lados estejam dispostos. Infelizmente, o que vimos nas últimas semanas é que os russos se recusaram a participar de qualquer reunião bilateral com os ucranianos. Eles também se recusaram a participar de reuniões trilaterais em que o presidente ou algum outro membro do governo pudesse se encontrar com russos e ucranianos. Portanto, nossa visão é que queremos a paz aqui. Temos buscado ativamente a paz desde o início do governo. Mas os russos precisam acordar e aceitar a realidade. Muitas pessoas estão morrendo. Eles não têm muito a mostrar por isso. Quantas pessoas mais eles estão dispostos a perder? Quantas pessoas mais eles estão dispostos a matar por muito pouco, se é que há algum ganho militar real lá no terreno? Eu acho que a resposta, espero, não seja muitas, mas certamente nossa postura aqui é continuar trabalhando pela paz. Esperem a hamstring race for to stick forwards rather than. Yeah. Okay, well, there are three ways of understanding this. Ok, bem, há três maneiras de entender isso. Em primeiro lugar, a primeira maneira de entender é que esses dois líderes dos Estados Unidos, o vice-presidente Vance, candidato à presidência Vance, e o presidente Trump, são loucos, simplesmente loucos. Você ouviu o Vance, em particular, repetir a mesma frase várias vezes em menos de alguns minutos sobre a realidade no terreno. É loucura. Você é louco por dizer tantas coisas falsas? Primeiro, os russos estão avançando. Eles não estão parados. Isso é falso. É falso dizer que Russen negociam com os ucranianos. Isso é falso. É falso dizer que o lado russo se recusou a se encontrar com Trump, ou que Trump se recusou a se encontrar com a Rússia ou com Zelensky, a menos que haja pré-condições. Cada uma dessas afirmações é falsa. Portanto, cada uma dessas coisas é ou loucura, ou existem aqui duas outras interpretações.
Por um lado, há a interpretação da Casa Branca, com quem essas pessoas estão falando e por que dizem isso dessa forma agora. Esse é o primeiro modo. O segundo modo, se você assumir que eles não são loucos, é que estão falando para um público específico da Casa Branca. O que isso significa na política da Casa Branca? O terceiro modo é entender que eles estão falando com os russos. E o que eles estão dizendo aos russos quando dizem coisas que o lado russo sabe serem obviamente falsas? Vamos à interpretação da Casa Branca. Em primeiro lugar, se alguém na plateia acha que os Estados Unidos estão prestes a iniciar a Terceira Guerra Mundial, é hora de sair da sala. Isso é sensacionalismo. Isso é feito para atrair a audiência para um podcast. Não vamos falar, pessoal, sobre Terceira Guerra Mundial. Se você veio a este podcast para ouvir que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial, é melhor procurar alguém que diga isso a cada 5 minutos. Não nós. O que está acontecendo aqui é racional. What's going on here is rational. It's a rational calculation by Trump. É um cálculo racional por parte de Trump e Vance, e eles estão falando para o público político que realmente importa para eles. Agora vamos analisar a posição deles. No momento, nas pesquisas, Vance é claramente mais impopular do que o próprio Trump. Ambos têm índices de rejeição sérios. Em outras palavras, tudo o que eles dizem e fazem está tornando-os mais impopulares entre os eleitores americanos. Estou só conferindo aqui o índice atual de rejeição do Trump. Popularidade negativa está em 52,3 contra, acho que 45,4. Então podemos chamar isso de menos 7 pontos percentuais. Mas o Vance está pior, é 54 contra 42, ele tem menos 12. Vance é mais impopular, e isso é muito importante em relação ao caso Kirk e a reação deles. In relation to the Kirk affair and their reaction. Vance is more unpopular than Trump. Vance é mais impopular do que Trump entre os jovens eleitores americanos, de 18 a 24 anos. Ele é mais impopular entre as mulheres 69 a 28. Eles são mais ou menos iguais, Trump e Vance, entre os homens. Entre eleitores brancos, é mais ou menos igual. Os americanos brancos têm uma visão decididamente mais desfavorável de ambos, de forma semelhante. Mas os eleitores negros gostam menos e desconfiam mais de Vance. Entre os eleitores hispânicos, é mais ou menos igual. Agora, por que uso esses números? Porque essas pessoas estão se dirigindo aos seus eleitores e podemos entender o que estão dizendo em relação a isso. O grande problema para Vance é que, neste momento, quando os eleitores americanos são questionados em quem você votaria e colocam ele como candidato de 2028 contra Buttigieg, Newsom da Califórnia e Ocasio-Cortez de Nova York, isso mal representa ganhos. That's hardly gains. He's the sitting vice president. He's only 8 months into his. Ele é o vice-presidente em exercício. Está apenas há 8 meses no cargo e não pode ter certeza de que vencerá 3 quase desconhecidos, falando em termos nacionais. Agora, isso é um problema muito sério. Ele realmente não se importa com o mundo. Ele se importa consigo mesmo, com seu poder, com sua sucessão a Donald Trump. Então, tudo o que Vance diz deve ser interpretado em relação à sua base. Agora, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo é basicamente tentar agradar sua base e dizer: nós fazemos a paz. Segundo, não vamos arriscar. Você ainda não mencionou a ameaça dos Tomahawks. Não vamos arriscar vidas americanas. Vamos falar disso em 1 minuto. Vamos arriscar vidas europeias. E vamos lucrar com isso porque seremos pagos para fornecer os mísseis a eles. A realidade é que as únicas coisas com as quais Vance e Trump realmente se importam são seu poder e seu dinheiro. De olho nas eleições de meio de mandato no próximo ano, 2026, e na reeleição ou eleição presidencial em 2028. Mas o que torna Vance único é que ele não pode ter certeza de que conseguirá vencer os candidatos democratas. E quem poderia estar em situação pior no momento na política americana? Mais desacreditado, mais dividido e caótico do que o Partido Democrata. E mesmo assim, Vance ainda não pode ter certeza de que venceria. Certo, então o que ele está dizendo? Eu não vou envolver vocês, o povo americano, certamente não os jovens que talvez tenham que lutar, em uma guerra na Europa.
in a war in Europe. I'm going to let the Europeans do that, but we're going to charge. Vou deixar que os europeus façam isso, mas vamos cobrar deles por todas as armas que usarem. O que Trump tem a dizer? Bem, não vamos ser rotulados como pró-Rússia. Estamos muito decepcionados com o presidente Putin. Trump continua dizendo que vamos desafiá-los, mas vamos ficar ricos com isso. Os europeus vão ter que pagar e os ucranianos vão ter que lutar e morrer. Por que vamos fazer isso? Porque temos uma grande oportunidade. E aqui está a parte insana, a parte falsa. Porque os russos estão perdendo, estão empacados, a economia deles está desmoronando. E sobre isso, se você quiser ver os detalhes, eu recentemente ontem publiquei um artigo no Dances with Bears, meu site, explicando por que há escassez de gasolina no sudoeste da Rússia e por que isso só reflete parcialmente os ataques pontuais que ucranianos e americanos realizaram contra refinarias russas. Mas isso é um detalhe. O panorama geral é que, do ponto de vista da Casa Branca, essas pessoas estão fracassando, estão ficando mais impopulares. Então, o que fazem neste momento? Mobilizam sua base ou o que acham que é sua base? Isso, em resumo, é o que acham que estão dizendo. Agora, eles estão sequer conversando com os russos. A resposta é não. Eles não estão conversando com os russos. Mas do ponto de vista russo, o que aconteceu aqui é uma demonstração muito clara de que aquilo que o presidente Putin pessoalmente chamou de entendimentos que acreditava ter com o presidente Trump na cúpula de Anchorage, Alaska, em 16 de agosto, há 5 ou 6 semanas, esses entendimentos se perderam. Em segundo lugar, houve uma reunião entre o Sr. Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, e o secretário de Estado Rubio nas Nações Unidas, na qual Lavrov fez um grande comunicado e Rubio respondeu com 3 linhas. Lavrov repetiu que os entendimentos alcançados em Anchorage são progressivos, valem a pena ser perseguidos e que eles querem continuar. Mas esses entendimentos foram destruídos pela forma como a Casa Branca está se pronunciando. Portanto, o impacto disso para o lado russo é duplo. Por um lado, os russos não querem dizer que o presidente Putin fracassou em Anchorage, nem querem dizer que o presidente Trump fracassou em Anchorage ou depois disso. Em vez disso, nosso porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, e estou olhando para minhas anotações para poder ler exatamente o que ele disse, fala algo tão óbvio que chega a parecer quase bobo. Ele diz: ouvimos essas declarações, aquelas que você acabou de mostrar, Nima. Ouvimos essas declarações, estamos analisando-as minuciosamente, nossos especialistas militares estão acompanhando de perto. Isso é óbvio, não é? Então ele diz, mesmo que aconteça dos Estados Unidos enviarem seus mísseis Tomahawk para a Ucrânia, atualmente não existe uma solução milagrosa que possa mudar o jogo nas linhas de frente para o regime de Kiev. Não existem armas mágicas. Tomahawk e outros mísseis simplesmente não serão um fator decisivo. Então ele faz um alerta, mas o suaviza discretamente. A questão é a seguinte: quem pode lançar esses mísseis? Apenas ucranianos podem lançá-los, ou soldados americanos precisam fazer isso. A resposta já é óbvia, a resposta é clara: os operadores, se os mísseis forem entregues, assim como todas as outras armas, serão europeus e ucranianos. São eles que o lado russo terá que atingir. Então, por um lado, pode-se dizer que o lado russo está ignorando o ponto estratégico de Vance e Trump. O lado dos Estados Unidos parece estar dizendo que estamos nos preparando para atacar dentro do interior da Rússia. Agora temos mísseis com potencial, se os entregarmos e forem disparados, de alcançar Moscou e São Petersburgo. Estamos desafiando vocês, porque estamos chamando vocês de tigre de papel. No mínimo, pode-se dizer que o lado americano destruiu o entendimento que o lado russo queria manter desde Anchorage ao ser provocativo. E essa é uma nova provocação, assim como a alegação de que a Rússia lançou drones desarmados, drones de vigilância, fora do alcance da Rússia em direção à Polônia,
ou que entrou no espaço aéreo da Estônia com o caça MiG-31. Tudo isso é falso na prática. A realidade no terreno, para usar os termos de Vance, é completamente diferente da forma como os americanos colocaram esses dois americanos. Mas eles estão sendo provocativos. Estão desafiando os russos a fazer algo que lhes daria ainda mais munição para mobilizar sua base. Então, do ponto de vista russo, isso é muito útil para o Estado-Maior, muito útil para a ala pró-guerra e muito negativo para a ala empresarial. A ala empresarial, como já discutimos antes, é representada por Kirill Dmitriev. Eles querem fechar negócios com o lado americano, negócios que envolvem a redução de sanções e a reintegração da Rússia aos negócios normais com os Estados Unidos. Esse tipo de discurso é ruim para os negócios, compreensivelmente ruim para os negócios em Moscou, nos arredores do Kremlin. Por outro lado, isso é relativamente bom para a facção pró-guerra, porque eles podem dizer, como eu digo para aqueles podcasters com quem discordei ao longo dos últimos anos e meses, nós avisamos. Essa é a verdadeira posição dos Estados Unidos. Esse é o império agressivo dos Estados Unidos, ainda que em colaboração com os europeus. Então há 3 maneiras de enxergar isso. Vamos deixar de lado os americanos. Vance e Trump não são loucos. Eles são falsos. Eles estão mentindo. Mas não são loucos, estão falando para o próprio eleitorado. E em Moscou isso também tem um efeito político interno. Isso galvaniza a facção pró-guerra a se preparar para o Ereshnik. Mas falaremos disso mais adiante. Sim, perguntaram a ele sobre os mísseis Tomahawk. E a questão sobre os mísseis Tomahawk, conversei com Larry Johnson ontem, é que eles são capazes de transportar ogivas nucleares. Sim, isso é importante. E aqui está o que J.D. Vance disse sobre os mísseis Tomahawk. Com eles possuindo mísseis Tomahawk e a ameaça que isso representaria, além da possível escalada que poderia causar, houve um tempo em que você era muito a favor de recuar dessa situação em relação ao nosso apoio à Ucrânia. Bem, uma das coisas que sempre disse, Martha, é que queria que os europeus assumissem um papel maior. Eu queria que nós, os Estados Unidos, parássemos de despejar dinheiro e armamentos em um conflito tão distante, quando sentia que os europeus, com todo o respeito a eles, na verdade não estavam assumindo sua parte justa do fardo. Sob a liderança do presidente, agora vemos os europeus comprando armamentos dos Estados Unidos em vez de apenas receberem de nós. E você fez essa pergunta sobre os Tomahawks. É algo sobre o qual o presidente tomará a decisão final. O que o presidente vai fazer é o que for do melhor interesse dos Estados Unidos da América. Esse é o princípio orientador por trás das decisões de política externa dele, por trás das decisões de política de defesa, e será o mesmo critério que aplicaremos para responder a essa questão sobre os Tomahawks. Vou deixar que o presidente fale sobre isso, mas sei que estamos tendo conversas neste exato momento sobre esse assunto. Eu não acredito que eles saibam o que é melhor para os Estados Unidos. E é por isso que eles... Bem, vários pontos importantes que você já discutiu com colegas em episódios anteriores do podcast. Primeiro, sim, o Tomahawk é capaz de transportar ogivas nucleares. É um tipo de arma de ogiva dupla, e isso foi deixado muito claro como uma ameaça estratégica significativa. Quando a bateria Aegis Ashore, que dispara Tomahawks, foi inicialmente proposta e depois construída na Polônia, e depois com uma segunda bateria aberta na Romênia, o presidente Putin alertou repetidamente que esses locais representam uma ameaça estratégica, porque não haveria como saber se fossem disparados se estão carregando uma arma nuclear ou não. E o presidente Putin tem dito há muitos anos, lembro de reportagens em que ele disse em Atenas há alguns anos, acredito que foi em 2016, que esses locais, na Romênia e na Polônia, estão na nossa mira. And Poland are in our crosshairs. Okay, so yes, there is
Ok, então sim há esse aviso da Rússia em questão. Em segundo lugar, embora eu tenha ouvido alguns de nossos colegas dizerem que esses Tomahawks precisam ser operados por americanos, e portanto, se o lado russo decidir atacar uma bateria, eles atingiriam americanos. É verdade que os Estados Unidos teriam que fornecer grande parte do rastreamento via satélite, orientação e inteligência, incluindo inteligência em tempo real, para guiar a arma. Mas, pelo que entendi, britânicos e alemães poderiam fornecer baterias de Tomahawk, e elas seriam operadas por britânicos ou alemães, não necessariamente americanos. Então, quando você ouviu Vance dizer que precisamos envolver os europeus, que são eles que vão ter que se arriscar, o que ele realmente quer dizer é que serão eles que estarão em risco se decidirmos fornecer apoio, se forem atacados e se os russos decidirem retaliar. Agora, minhas fontes em Moscou dizem que, e vou ler exatamente o que uma delas disse, você pode conferir novamente no Dance with Bears esta tarde, acredito que os russos vão garantir, usando o Ereshnik no plural, em vez de uma ofensiva terrestre em grande escala. Mas também há uma mobilização que muitos de nós conseguem perceber. É por isso que os europeus e americanos estão ficando muito nervosos neste momento, ameaçando os russos com uma confrontação direta, a menos que eles recuem. Agora, essa é uma interpretação de que os Estados Unidos estão elevando o nível de ameaça, de certa forma, para dissuadir o lado russo. Mas Vance também está destacando que, assim como Trump com a afirmação de tigre de papel, eles estão desafiando o presidente Putin a provar que não é um tigre de papel. Bem, se você está vencendo uma guerra de forma sistemática, como o lado russo está, não precisa provar que é um tigre de papel. É o contrário. Mas existe uma arma não nuclear, que o lado russo já demonstrou. Porém, até agora, o presidente Putin se recusou a ordenar seu uso, embora o Ereshnik já esteja operacional com algumas unidades russas, e estará até o final do ano, como o presidente Putin declarou publicamente, operacional na Bielorrússia. Então não há uma terceira guerra mundial aqui. Ainda não chegamos a esse ponto. Não vamos recorrer ao nuclear. No entanto, há uma sombra nuclear muito séria sobre qualquer movimentação de Tomahawks. Do ponto de vista russo, o que acabou de ser dito por Vance e Trump, e depois repetido por Macron, por Merz e pelos outros europeus, o que foi dito é, digamos, um ultimato para que o presidente Putin concorde com o Estado-Maior em encerrar a guerra em termos militares, porque o lado americano não está oferecendo, nem sequer abordando quaisquer termos de acordo que o lado russo apresentou, ou que o outro lado, o ucraniano, europeu, apresentou. Essas são declarações de guerra, e não para negociação. É apenas encenação. John, você mencionou a forma como a Rússia vê o conflito. Mas até agora, com todos esses argumentos por parte dos Estados Unidos, não se vê nenhuma ação prática. Não se vê nada, sabe? Não sabemos o que se passa na cabeça deles. E qual é o objetivo principal por parte do governo Trump? Na sua opinião, é possível que a Rússia considere isso? Seja lá o que eles estejam pensando, eu não sei. Qual é a sua opinião sobre isso? O que eles querem da Rússia? Qual é o objetivo final do governo Trump? E isso de alguma forma se sobrepõe ao objetivo ou meta europeia? É uma ótima pergunta, Nima. E as respostas são tão numerosas e complicadas que não queremos confundir a nós mesmos nem ao público. O motivo é que o governo Trump está cheio de pessoas que têm objetivos e metas um pouco diferentes ou significativamente diferentes aqui. Por um lado, para repetir algo que já dissemos antes em nosso podcast, os planejadores militares, os estrategistas de guerra do Pentágono, alguns dos quais estão se reunindo agora ou em alguns minutos em Quantico, Virgínia, com o Sr. Hegseth e Trump, têm o conceito de sequenciamento da guerra, de que os Estados Unidos demonstrarão sua força, mas não aplicando força onde não podem ser vitoriosos, onde não podem vencer.
Portanto, é necessário mobilizar recursos europeus no teatro europeu, mas sem chegar ao conflito direto com a Rússia, exceto no campo de batalha ucraniano. Direct conflict with Russia except on the Ukrainian battlefield. So they're escalating in Poland. Então eles estão escalando na Polônia, estão escalando na Alemanha, estão escalando na Finlândia, nos Estados Bálticos, e depois estão escalando no Extremo Oriente, na América Central e do Sul. Então vimos expedições de guerra acontecendo, como o ataque a barcos de pesca da Venezuela. Vimos tentativas de, mobilizar a opinião pública polonesa, estoniana e até dinamarquesa, com teorias inventadas e fabricadas de drones russos atacando a Europa e aeronaves russas entrando no espaço aéreo da OTAN. Então a ideia é lucrar com esse tipo de guerra, ganhar dinheiro para os Estados Unidos sem arriscar baixas americanas, sem o efeito político devastador internamente de sacos de corpos retornando. Não existe um verdadeiro movimento anti-guerra nos Estados, mas existiria se houvesse baixas. Eles sabem disso com certeza. E, significativamente, os fãs de Trump e outros sabem que não podem ser vistos como perdendo uma guerra. Então você tem essa demonstração, uma após a outra, das iniciativas pacificadoras de Trump, as candidaturas ao Prêmio Nobel, em que ele cria paz, bombardeando, aniquilando em seus termos a capacidade nuclear do Irã, aniquilando, acho que agora já são 2 barcos rápidos venezuelanos supostos traficantes de drogas. Ele precisa sempre ser visto como vencedor, chame de vencer pela paz, mas nunca pode ser visto como perdedor. Agora, onde eles podem perder? A resposta está em 2 campos de batalha, Taiwan e China no leste e, em segundo lugar, Ucrânia no oeste. Estou falando em termos da geografia russa. A possibilidade de perder no Oriente Médio, voltaremos ao Oriente Médio um pouco mais tarde, foi demonstrada pela resiliência do Irã e pela engenhosidade do Irã e sua capacidade de atacar Israel, que é essencialmente a plataforma dos Estados Unidos para combates no Oriente Médio. Então há um risco sério nesses 3 lugares. O risco de parecer estar perdendo, uma retirada de Cabul, uma retirada de Saigon em 75, é politicamente prejudicial. Mas ainda mais prejudicial politicamente seriam os sacos de corpos. Os Estados Unidos não devem causar nem perder vidas americanas no campo de batalha ucraniano. A lógica do que eles estão dizendo, para responder à sua pergunta, é sequenciar as guerras para sempre parecer estar vencendo, sempre evitar o risco de perder e nunca expor vidas americanas à possibilidade de morte. E não se trata apenas de sacos de corpos nos números da Guerra do Vietnã. Aquilo foi sério e gerou um enorme movimento anti-guerra nos Estados Unidos. Todos eles, os republicanos, certamente se lembram da perda de vidas americanas e do fracasso da missão de resgate dos reféns de Jimmy Carter em 1979, pouco antes da eleição, da qual Ronald Reagan se aproveitou. Eles nunca podem ser vistos perdendo dessa forma. Por isso, como todos vimos, Trump continua repetindo o quão brilhantemente conduziu sua campanha de bombardeio contra o Irã. Isso contrasta com o quão desastrosamente Jimmy Carter lidou com sua tentativa de resgate no deserto e o colapso da missão dos reféns iranianos antes da eleição daquele ano. Então é assim que eles pensam. E como tentei dizer antes, as pesquisas mostram para eles, as pesquisas deles mostram, as pesquisas públicas mostram, que eles não estão conseguindo convencer ninguém. That they're not succeeding in convincing anybody. They're failing. That leads to more. Eles estão fracassando. Isso leva a uma maior polarização dos eleitores, mais militarização das cidades dos Estados Unidos. Então a ideia deles é vencer guerras, começando em casa. E isso é, como já descrevemos antes, a estratégia de militarização interna. Stephen Miller, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, está por trás disso. E se você observar e comparar a forma como os eleitores democratas votaram em Harris contra Trump, as cidades foram onde Trump teve o pior desempenho e onde os democratas se saíram melhor na última eleição. São essas cidades, e há uma dúzia delas, onde você verá a campanha Miller-Trump-Vance tentar demonstrar força. E esse recurso à força é o que se faz quando se está perdendo politicamente.
is what you do when you're losing politically. John, the other aspect of the foreign policy of the United John, States is o outro aspecto da política externa dos Estados Unidos é o que está acontecendo com o caso de Gaza. Sim, e Donald Trump ele está falando sobre seu plano de paz, e os países envolvidos, ao que parece, são estados árabes junto com Israel. E Donald Trump está tentando reviver os acordos de Abraão, digamos assim. Os mesmos países que estavam envolvidos nos acordos de Abraão. Ainda não sabemos o que está no plano de paz, e estão falando sobre 21 pontos nesse plano. E o que aprendemos com o Hamas é que eles estão dizendo: não aceitaremos nenhuma proposta que não inclua autodeterminação para o povo palestino e proteção contra massacres. E ele disse que ainda não receberam, então não podem comentar sobre o plano de paz. Mas qual é o seu entendimento sobre a reunião entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu? Netanyahu estava, se não me engano, em sua 5ª ou 6ª visita. Ele esteve nos Estados Unidos 5 vezes, desde que Donald Trump foi eleito. Sim. E qual é o significado disso para você? Como podemos interpretar isso em relação ao conflito em Gaza, na Palestina? Bem, deixe-me começar rapidamente. Posso mostrar aqui. Todo mundo pode ler o que a Casa Branca divulgou como seu plano de 20 pontos para Gaza. Então, faz sentido o Hamas dizer: até que isso seja oficialmente entregue a nós, não podemos comentar os detalhes. Mas eles certamente já sabiam qual era o plano antes de ele ser anunciado publicamente pela Casa Branca. Esse é um ponto. E voltarei aos pontos em um minuto. O que achei muito incomum, mas politicamente compreensível nos que acabamos de mencionar, foi a maneira como Trump apresentou o plano e como ele falou na frente do Netanyahu. Vou apenas ler para você o conteúdo, é bastante interessante. Ele abriu a reunião com Netanyahu, a parte pública, dizendo: então este é um grande, grande dia, um dia lindo, potencialmente um dos maiores dias de toda a civilização. Sorrisos contidos, todos. Coisas vêm acontecendo há centenas de anos e milhares de anos. Nós vamos, pelo menos estamos no mínimo muito, muito perto. E acho que já passamos do muito perto. Pense no que está passando pela cabeça dele. Você me pediu para pensar sobre isso. Foi isso que ele disse. Ele acha que é um dos dias da civilização que ele está realizando com Netanyahu e os israelenses. Então, um pouco depois, ninguém foi melhor do que Woodbury. Nobody's been better than Israel. No president has been better to Israel than Donald Trump. Nenhum presidente foi melhor para Israel do que Donald Trump. Tivemos uma conversa longa e forte, Bibi e eu, e ele entende que chegou a hora. Chegou a hora. A história mostrou isso, e o povo de Israel quer isso. Bem, isso é mais do que apenas um apelo para que eleitores judeus permaneçam leais a Trump, para continuarem com o MAGA e o MEGA. É uma crença extraordinária que Trump tem. Eu não diria que é uma crença religiosa, ele é bastante religioso, ateu, de que ele é, de certa forma, a melhor coisa que já aconteceu ao povo judeu, a Israel, a causa sionista e a história de todos os povos do Oriente Médio. Ele é a maior coisa da história da civilização. Agora ele pensa isso. Quase. Mas é isso que ele está vendendo. Para quem ele está direcionando isso? Bem, não há dúvida de que ele está direcionando isso ao lobby sionista, aos doadores judeus de sua campanha. Ele está tentando garantir que eles continuem ao seu lado. É assim que eu entendo o que ele está fazendo. O que eu entendo que Netanyahu está fazendo é manipulando-o facilmente, já que ele entende o que Trump vai dizer. E isso é uma confissão extraordinária de subserviência de um presidente dos Estados Unidos ao povo judeu, ao Estado de Israel e à ideologia sionista. Acho que nada supera a exageração e hipérbole de Trump nesse caso. O que vem a seguir é esse plano de 20 pontos, supostamente negociado por Jared Kushner e Steven Witkoff. Certo? Steven Witkoff. Okay. Let's just say, to
Vamos esclarecer um ponto que você mencionou sobre os árabes que endossaram isso. Existe uma grande diferença entre esse pedaço de papel, que é a declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores da Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita, Catar e Egito, e realmente endossar os pontos detalhados do plano. A declaração conjunta está muito longe de endossar esses detalhes. Os pontos do plano são essencialmente um acordo israelense de não anexar Gaza, mas de controlar tudo o que acontece lá para sempre. Primeiro, eles querem desmilitarizar e destruir o Hamas em Gaza. Segundo, permitir potencialmente que o Hamas se renda sob um acordo de salvo-conduto. Não consigo imaginar ninguém do Hamas aceitando qualquer salvo-conduto israelense. E você? Accepting any Israeli safe conduct pass. Can you? Second, the demilitarization destruction of the arms. Em segundo lugar, a desmilitarização e destruição da indústria de armas deve ocorrer em um ritmo que os israelenses irão controlar. Eles não vão se retirar até que uma série de etapas na desmilitarização tenha ocorrido. Em seguida, a instalação de um grupo palestino não político, acho que o plano chama de apolítico. Com licença, pessoal. Existe algum grupo palestino que possa ser considerado apolítico? Não. Isso é impossível. Nenhum adulto, nenhuma criança, nenhum palestino, nenhum árabe poderia ser considerado apolítico, a menos que seja julgado pelos israelenses como estando sob seu controle direto. Portanto, a ideia de uma autoridade palestina transitória composta por apolíticos é um absurdo. O outro absurdo é que o plano cria, como eles chamam, um Conselho da Paz, o BOP. Certo. Board of Peace, the BOP. Okay, the BOP. And that's to be run by Tony Blair. O BOP. E isso vai ser comandado pelo Tony Blair. Esse homem tem recebido dinheiro de todo mundo para fingir que está do lado deles. Ok, então Trump é o presidente do BOP. Blair é seu vice-presidente do BOP e o primeiro-ministro do BOP. E eles vão supervisionar uma transição lenta dos palestinos apolíticos para a introdução de uma força militar que provavelmente vai incluir, talvez, o Paquistão. Os muçulmanos serão cuidadosamente selecionados. Talvez paquistaneses com salário saudita, talvez indonésios, quem sabe. Mas eles serão supervisionados pelo BOP e controlados pelos israelenses. É uma etapa em que Israel se retira muito lentamente, se é que vai se retirar, ao longo de um período de tempo indefinido, sob salvaguardas, salvo-conduto e garantias israelenses que não valem nada para um palestino. And guarantees that are worthless to a Palestinian. And even that much, as I understand, has been... E mesmo isso, pelo que entendi, foi recebido negativamente pelos fanáticos, vamos chamá-los de alguns dos membros conservadores da coalizão de Netanyahu. Então, como plano, trata-se de uma série de passos adiante que atendem à maioria dos objetivos de Netanyahu e fazem o presidente Trump parecer o pacificador, e deixa de fora elementos-chave árabes e iranianos. Certamente, Irã, Iêmen e os Houthis não aceitarão isso. O Iraque está ausente da lista. Claro, se olharmos para a história árabe, sem Saddam Hussein, sem Hafez al-Assad, sem Muammar Gaddafi, sem Nasser do Egito, o que resta é um grupo de bajuladores. Mas nem mesmo os bajuladores conseguiram reunir, em sua declaração de apoio a Trump, algo além de uma afirmação de quanto respeitavam e estavam satisfeitos com o plano de Trump. And were pleased by Trump's plan. I'm shuffling papers to see if I can find the language again, and I can't. Estou revirando papéis para ver se consigo encontrar o texto novamente, e não consigo. Os cataris aceitaram um pedido de desculpas por telefone de Israel por terem matado um homem, um policial catari, e parecem ter aceitado que os israelenses tentaram matar o politburo decisório do Hamas e falharam. Agora imagine se tivessem conseguido. Imagine que o plano dos Estados e dos israelenses tivesse tido sucesso em matar o politburo no Catar. Não haveria mais ninguém para quem o plano pudesse ser aplicado. Para quem você entregaria os 20 pontos? Você acabou de decapitar toda a liderança a partir de então. Então você sabe que esse era o objetivo deles, e eles deixaram isso claro. Eles simplesmente pediram desculpas porque esse pobre policial catari acabou se envolvendo. Qatari policeman got in the way, and Qatar has the lack of... E o Qatar tem a falta de soberania, a falta de honra e a falta de credibilidade para assinar uma declaração apreciando o esforço que o presidente Trump acabou de fazer.
é ridículo. No entanto, vivemos no mundo em que vivemos. E como eu disse, Saddam, Gaddafi, Hafez e Nasser estão todos mortos, alguns deles eliminados por essa combinação americano-israelense. Então não existe uma resistência árabe propriamente dita, mas existem os Houthis e existem os iranianos. E o mundo árabe não está aceitando isso. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Mas essencialmente bem, talvez eu já tenha falado o suficiente. É uma exageração que dificilmente pode ser considerada crível pelo que está escrito no papel. E para os palestinos aceitarem uma nova forma de mandato de um britânico como Blair, um novo mandato britânico chamado BOP, isso é absurdo. A new British mandate called BOP? This is ludicrous. I was so amazed to see. Fiquei tão surpreso ao ver o Tony Blair aparecendo. O que é isso, afinal? Quem está por trás disso? Você acha que é Israel que está pressionando para que ele faça parte do... Be part of the... No, he pushes for it. It's worth money. Não, ele está pressionando por isso. Isso vale dinheiro e reputação para ele. Ele está pressionando por isso. O governo britânico está pressionando por isso. Starmer está pressionando por isso. Não é uma demonstração, afinal, da retomada da relação especial da importância dos britânicos no futuro da Palestina. Quero dizer, estou dizendo coisas que são sem sentido, mas os britânicos acreditam nisso. E o papel de Blair nisso será endossado pela imprensa de Rupert Murdoch em Londres e pelo Financial Times, sem dúvida. Isso enche o bolso de Blair. Faz o governo do Partido Trabalhista parecer que está contribuindo para a paz. Acalma um pouco os israelenses, já que o reconhecimento do Estado palestino por Starmer é compensado pelo papel que o BOP terá para dar a Israel tudo o que eles querem em Gaza e também na Cisjordânia. John, the other character in the conflict. John, o outro personagem no conflito da política externa dos Estados Unidos, desde que Donald Trump foi eleito, é Steve Witkoff. Quando se trata da Rússia, parece que a Rússia acredita que Steve Witkoff tentou fazer de tudo para, de alguma forma, ajudar a causa da Ucrânia. Mas o que descobrimos apenas 2 dias, pelo lado iraniano, é que toda vez que eles conversavam com Witkoff e ele retornava para a NSA, ele dizia algo totalmente diferente. Em muitos casos, é totalmente o oposto do que eles estavam falando. Sabe, eles não acreditam que Steve Witkoff seja um negociador confiável. E quem é esse cara? E por que isso acontece? Porque eles estão tentando impulsionar a questão do Irã, já que Donald Trump está ameaçando o Irã. Eles dizem que Netanyahu quer atacar o Irã novamente. Se Netanyahu atacar o Irã, os Estados Unidos definitivamente se uniriam a Netanyahu, porque Israel sozinho não pode fazer nada. Sejamos honestos, nesse contexto. Qual é a sua compreensão sobre isso? Yes. What's your understanding of that? Well, just to reinforce the last point you made. Bem, apenas para reforçar o último ponto que você mencionou, nessa aparição para a imprensa, não foi uma coletiva, não houve perguntas e respostas, que Netanyahu e Trump tiveram na Casa Branca. O Irã foi citado, mas também foi criticado como sendo sugerido como o próximo inimigo. A tirania do terror foi a expressão usada tanto por Netanyahu quanto por Trump para se referirem ao Irã como o próximo estágio, tendo eles, segundo pensam, dizem ou desejam, eliminado a resistência palestina. A tirania do terror que resta é principalmente o Irã. Então Trump suaviza um pouco isso. Não consigo encontrar meu papel, mas ele diz algo como, vejamos, ele espera que o Irã se junte aos acordos de Abraão. That Iran will join the Abraham Accords. I mean, this is fanciful. Quero dizer, isso é fantasioso, porque ao mesmo tempo ele celebra sua destruição da capacidade nuclear deles. Ele novamente repete o quão bom trabalho fez ao eliminar o JCPOA, o acordo sobre o desenvolvimento de armas nucleares no Irã e assim por diante. Então ele tenta suavizar sua posição em relação ao Irã. Concordo com o seu ponto e fico feliz que você o tenha levantado. E as evidências de Trump, as evidências de Netanyahu, confirmam isso. Voltando ao Witkoff, a pergunta que você fez foi dirigida ao presidente Putin, não faz muito tempo. Acredito que ele foi questionado sobre isso em uma coletiva de imprensa em Pequim.
O que você acha que o Sr. Witkoff tem dito a Washington? Ele tem enganado eles. Washington, has he been misleading them? Your question was asked. And President Putin... Sua pergunta foi feita e o presidente Putin respondeu algo como: o Sr. Witkoff nos visitou 4 ou 5 vezes e acreditamos, temos todos os motivos para acreditar, que ele entregou ao presidente Trump exatamente o que dissemos a ele. Então, por que o Sr. Putin disse isso? Primeiro, porque ele precisava preservar o lado financeiro da negociação. Trata-se da teoria de Kirill Dmitriev, de que você poderia persuadir Trump com dinheiro, subornos para a família Witkoff, para a família Howard Lutnick, para o secretário de Comércio e outros. Você poderia suborná-los diretamente e poderia induzi-los a reduzir, suspender ou não aplicar sanções contra negócios russos em esquemas que envolvem a Boeing, a ExxonMobil e uma série de grandes corporações americanas que são politicamente influentes. Witkoff era visto como um intermediário financeiro, em oposição ao intermediário russo, para criar uma série de incentivos visando o retorno ao business as usual, dessa forma, com o objetivo de fechar vários negócios que estariam associados não à remoção das sanções, já que isso é muito difícil, mas sim à não aplicação das sanções. Essa é a parte fácil que Trump poderia conseguir por meio de uma ordem executiva. Então, o lado russo queria preservar a credibilidade de Witkoff como intermediário. Não faz sentido prejudicar a credibilidade de um intermediário. Que credibilidade tem um intermediário? No fim das contas, esse é o seu propósito. Mas os russos são pessoas muito educadas e não vão dizer que entenderam que esse é o propósito dele. E ele cumpriu, mas ele não cumpriu. Não cumpriu. A última rodada de declarações de Trump e Vance prova que o lado russo não conseguiu alcançar nada no chamado front de negócios de Dmitriev, no front do homem da mala. Então Witkoff fracassou, certo? Segundo, como você disse, os iranianos o veem como alguém que traiu suas próprias palavras. E já falamos sobre isso, você lembra melhor do que eu. Acredito que Witkoff disse aos iranianos durante a mediação em Omã que enquanto as negociações fossem entendidas como de boa fé e continuassem construtivas, concretas e progressivas, não haveria ataque ao Irã. E ele traiu isso, não foi? Do ponto de vista iraniano, não há dúvida de que o papel dele como intermediário, que os russos valorizavam, mas não mais, era nulo. Seu valor como porta-voz, prometendo controle dos Estados Unidos sobre Israel e nenhum ataque ao Irã, revelou-se falso. Ele é um mentiroso, um negociador desonesto. Portanto, não é surpreendente que os iranianos tenham concluído que seja o que for que disseram a ele, ou ele transmitiu uma mensagem diferente, ou a mensagem foi ignorada. De qualquer forma, o governo Trump estava decidido a atacar o Irã, e Witkoff estava apenas adiando o inevitável, e os iranianos acordaram para isso. Agora, do ponto de vista russo, levando em conta que o presidente Putin acredita que Witkoff levou tudo de volta para Trump, o lado russo disse: vamos tentar e ver o que Trump realmente diz. E foi para isso que serviu Anchorage. Foi para isso que serviu a reunião de cúpula que o presidente Putin concordou em realizar em território americano quando ele propôs os Emirados Árabes Unidos para estabelecer na mente russa, mas principalmente para o presidente da Rússia. Trump entende os termos do acordo e, resumindo, não os 33 pontos, ele entende a causa raiz da Rússia. A causa raiz da guerra é a insegurança russa diante das ameaças crescentes dos americanos, das potências da OTAN usando a plataforma ucraniana e todas as outras plataformas. Trump entende a causa raiz? Responda agora. Está claro, não. Ele não entende. Acabamos de dizer isso. Você fez a pergunta certa, Nima. Trump e Vance fazem declarações sérias na ONU, sussurrando no ouvido de Macron e depois na televisão no domingo. Declarações sérias mostram que não há interesse nos termos russos. Eles os ignoraram, eles os descartaram,
Eles não os discutem. Eles usam aquele outro general Keith Kellogg, o sósia de Witkoff, que negociou os 22 termos da proposta europeia americana de Zelensky para acabar com a guerra. Usaram ele para dizer sim, sou a favor de ataques profundos, sem santuários na Rússia, vamos calar a guerra. Então é o fim. Não há mais nada que Witkoff possa fazer, porque ele provou que, mesmo que tenha transmitido a mensagem em detalhes, os pontos, ele tinha um caderno da Casa Branca, que mostrou quando foi à Casa Branca pela última vez, rabiscou em seu caderno, tinha um anotador com ele. Não há dúvida de que ele repassou essas informações, e não só para Trump, mas também para Rubio e outros, para qualquer um que perguntasse. Mas isso não importa. Eles descartaram isso, nunca abordaram o assunto. É a não negociação mais extraordinária. E, portanto, acredito que a resposta para sua pergunta é: os iranianos chegaram à conclusão de que Witkoff era um mentiroso. Eles foram os primeiros a perceber isso, mas pagaram um preço militar sério em vidas e perdas por descobrirem que ele era um mentiroso. Os russos só depois vieram a entender que, como intermediário, a mala dele está vazia e o outro lado não está nem aceitando propina, nem disposto a negociar qualquer termo. Fim do papel de Witkoff. Talvez ele possa ir para o Congo agora, talvez para o Azerbaijão agora. Mandem-no para algum lugar onde as pessoas ainda sejam ingênuas sobre o que significa um intermediário e o que diz um mentiroso. Muito obrigado, John, por estar conosco hoje. With us today. Great pleasure. É um grande prazer. Obrigado por me receber. Nos vemos na próxima semana. Talvez na próxima semana não seja tão engraçado, mas, como eu disse no começo, poderíamos interpretá-los como loucos. Poderíamos. Talvez na próxima semana seja essa a nossa conclusão. Eles são loucos. Muito loucos. They're mad, quite mad. Thank you, John. Thank you. Bye-bye. Bye. Let's do job. Boring teeth.